irmãos que estão nos assistindo pela live. Pessoas estão passando apuros, apertos, necessidades, enfermidades, às vezes num leito de hospital. Mas Tu és o Deus que opera milagres nos dias de hoje, Pai. Por isso, rogamos e não precisamos ficar nos implorando, porque oramos a um Pai que tem prazer em nos abençoar. Então visita essas pessoas com o Teu toque curador, Senhor. Aquietador, Pai. Derrama do Teu azeite sobre essas pessoas. Sara o corpo e sara a alma, Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. O meu texto de hoje está lá em 1 de Reis. Teve um período em Israel que foi governado por reis. No capítulo 2, lá no Velho Testamento, temos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis. Tem 1 de Reis e 2 de Reis, capítulo 2. Agora que nós estamos indo para o acampamento, é muito comum ficar essas brincadeiras de Bíblia, né? O Cristiano Verardo sempre faz brincadeiras com a gente, a turma toda, e de livros da Bíblia. Às vezes alguém fala Malaquias, Velho ou Novo Testamento? Aí você responde se é velho ou novo. Aí tinha um garoto que a gente começou a falar sobre os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Mateus, Marcos, 1 de Reis. Aí o outro falou lá, 2 de Reis, ele, 3 de Reis, né? Já que estão falando 1ª, 2ª, então não tem 3 de Reis. Só vai até a 2 de Reis, capítulo 2, os versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte, portanto seja corajoso e seja homem. Seja corajoso e seja homem. Talvez um dos maiores reis da história de Israel foi Davi. Ainda na bandeira de Israel carrega a estrela do rei Davi, um homem que cometeu um grande pecado, mas também era um grande homem e alcançou de Deus um grande perdão. O seu grande pecado foi com uma mulher chamada Betseba, uma morena linda que estava tomando banho num lugar que não deveria. E quando o rei sai na sacada, ele não foi para a guerra, ele vê aquela morena linda tomando banho e ele pergunta: quem é? Aí falaram: é Betseba, a mulher do seu mais leal guerreiro, que está lá na batalha. Ah, manda chamar ela. E ele se deita e comete adultério com Betseba. E depois manda matar o marido de Betseba. Você conhece bem a história. E o filho daquele adultério nasce morto. Mas depois a história continua. E Deus é especialista em dar uma rasteira na história e mostrar o seu amor e a sua graça. Por isso, meu amigo, se você, como eu, fez muita bobagem na vida, Ele tem amor, graça e perdão para você nessa noite. Sabe quem vai assumir o trono de Israel? Não é um dos filhos de Mical, com Davi, é exatamente o filho de Davi com Betseba, Salomão. Sabe como é que chama isso? Graça. Presente, favor e merecido. E agora Davi teve muitos problemas com a sua família. Davi cometeu um dos maiores erros de não cuidar bem da sua família. Ele teve um filho que tentou violentar a própria irmã, teve um outro que matou o irmão e foi uma confusão. E a Bíblia vai dizer que Davi está morrendo sozinho, sem ninguém. E agora ele, antes de morrer, chega para Salomão, coloca a mão no ombro de Salomão e fala: está chegando o dia da minha morte, portanto seja corajoso e seja homem. Deixa eu contar uma história para vocês. Aquela senhora que está sentada ali atrás, Dona Carminha, eu brinquei com ela, minha mãe, ela já fez cara feia para mim agora. Eu falei que ia chamá-la para dar testemunho aqui, para falar, mas ela falou: não chama. Não vou chamar, só vou contar a nossa história, tá bom, mamãe? Não vou chamar. A Carminha
quando nós éramos, hoje nós temos duas irmãs lá de Pinheiros, dá uma luzinha aqui, Denise e Eliana. Elas são lá da igreja de Pinheiros, onde o meu pai se converteu. A Lu também frequentou a igreja de Pinheiros lá. E depois começaram cultos na casa do meu pai. E um dia minha mãe estava passando na Avenida Rio Pequeno. E ela viu uma placa assim escrita Igreja Evangélica do Rio Pequeno. Mas não tinha placa em lugar nenhum. E ela falou para o meu pai, eu acho que eu tive uma visão, eu vi uma placa escrita Igreja Evangélica do Rio Pequeno, em tal lugar, na Avenida Rio Pequeno 399. E ali foi a nossa igreja por mais de 20 e tantos anos também. Ali começou a igreja, nessa placa, nessa visão que Deus deu a Carminha. Então, às vezes eu vou tomar um café com a minha mãe, e você sabe que vida de pastor não é fácil. Eu não vou contar para vocês quantas vezes eu já pensei em desistir. Porque às vezes eu fico em crise comigo mesmo, falo assim, eu não sou pastor não. Pastor é o pastor batista, o presbiteriano, esses caras são pastor, eu não sou pastor. E às vezes eu encontro com alguns amigos, e como o Binho, que eu almocei essa semana, não foi essa semana, mas de repente você fala para ele, eu acho que eu não sou pastor, e às vezes ele vira para você e fala, eu também acho que não. Então, em uma dessas crises, grandes crises, eu lembro que Rafael, esse menino aqui, eu vou te falar, fala pouco, mas faz muito. Eu lembro que eu fiquei uns 40 dias sem aparecer na igreja. Eu não sei nem porquê. Não quero nem saber mais. Nem lembra, Silvinha. Eu fiquei em casa. Rafael foi lá me visitar. Levou pizza e outras coisitas mais. Irmão, o que é isso, rapaz? E foi muito bom. Ficamos até de madrugada. A visita do Rafael foi muito boa. A do Moisés foi mais ou menos, né, Rafael? Moisés é para provar a nossa fé. Mas Rafa foi lá me visitar. Aí a história correu na igreja. O pastor está querendo abandonar o barco. Porque a igreja evangélica, essas conversas quase não espalham, assim, entendeu? O crente é aquele cara que segura a onda. Ele não fala da vida de ninguém, não comenta, sabe? Só na oração, porque tem crente que comenta as fofocas na oração, né? Senhor, eu queria orar pelo irmão Binho e a Ana que estão brigando, Senhor, no casamento, Pai. E a Mi que está precisando, Senhor, ela disse para o teu servo, está precisando. Aí começa a contar as fofocas na oração, né? Então isso é muito ruim. Mas eu sentei para tomar um café com a minha mãe e eu falei para a mãe, estou pensando... Não, na verdade eu não falei nada que estou pensando nada. Eu fui tomar café, ela falou assim, fiquei sabendo que você não está indo na igreja, que está querendo não ir mais na igreja, ser pastor e tal. Não deixou nem eu falar. Ela virou para mim e falou assim, olha só, eu não criei filho frouxo. Aí eu que já estava desanimado, pensei assim, cara, vou procurar meu psiquiatra, né, junto com o neurologista para ver se eu tomo alguma coisa para tentar melhorar. Sabe, irmãos, a vida para muitos de nós, ela não é fácil. Ela é pesada. Ela é pesada. Ela é pesada. Quando eu ouvi isso da minha mãe, eu escutei. Porque quando você ouve uma coisa de quem te ama muito, você deve escutar. Tem gente que não tem amor por você e você pode dar de ombros. Mas eu resolvi escutar e pegar aquela carapuça e colocar na minha cabeça. Eu não criei filho frouxo. O texto que a gente está lendo aqui de Reis, o Davi coloca a mão no Salomão e fala assim, ser valente, ser corajoso, seja homem, Salomão. Então tem coisas na nossa vida que a gente vai orar, tem coisas na vida que a gente vai fazer jejum, tem coisas na nossa vida que é o amor e a graça de Deus. Aí você tem que orar e fazer todas essas coisas. Mas tem coisas na nossa vida que não é oração, que não é jejum, que não é nada disso. Tem coisa na nossa vida que é, seja homem, seja corajoso, assume a responsa,
Seja forte. Que não adianta orar, que não adianta fazer. Ser valente. Talvez Deus esteja falando comigo, com você hoje aqui, olha, eu já te dei dons, eu já te visitei com o meu Espírito Santo, você já provou e viu da minha bondade, da minha graça, como nós cantamos, mas agora é a sua parte, seja homem, seja valente. Tem gente que é humilde, tem gente que é cheio de conhecimento, de dons, mas não é homem. Não assume, não segura a onda, né? E o Davi vai falar assim: ser valente, Salomão. Tem gente que não vai para a guerra, tem gente que não encara a luta do dia a dia, tem gente que não tem coragem, não tem ousadia. Então, meus queridos irmãos, é preciso a gente assumir, ou se assumir diante da vida, porque a vida é isso daí. Tem uma promessa maravilhosa. Você hoje veio aqui para ouvir uma promessa de Deus. Amém? Amém? Eu vou te dar uma promessa de Deus. No mundo tereis aflições. Que promessa maravilhosa, hein? Ele prometeu várias coisas, mas também prometeu: você vai ter muita aflição. Amanhã é segunda. Acorde amanhã, olhe no espelho e fala assim: que coisa linda que você fez, hein, Deus? Eu vou encarar essa segunda brava, com teu amor, com a tua graça, e vou me encarar. Então é preciso se assumir diante da vida, diante de Deus, diante dos desafios. É preciso ser um sujeito homem. Eu não estou falando de valentia, de estupidez, de gente destemperada, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu me lembro que quando garoto, a minha mãezinha fazia raia para mim. Quem soltou pipa, sabe o que é raia. A raia é um peixinho grande assim, mas a raia, minha mãe só sabia fazer raia. Raia você faz com vareta japonesa, aquela que não é bambu, não tem casquinha. E a raia não desbica. Sabe o que é desbica? É quando você faz assim com a linha e o pipinha vai desbicando. Então eu gostava de pipa, então eu ficava pegando pipa, que quando um cortava, o pipa vinha boiando, eu saía com um amigo correndo para pegar os pipas. E teve um pipa que caiu ali na Corifeu, perto da delegacia 91, tinha uma fábrica de café chamada Serra Negra. Aí caiu o pipa lá, eu falei assim: amanhã cedo a gente vai lá pegar o pipa, Oliveira. Vamos, eu e você. Ele era maior que eu. Eu devia ter uns 10 anos. A gente foi lá para pegar o pipa. Pulamos o muro, pegamos o pipa, enrolamos na mão a linha, estamos saindo, uns 2 meninos maiores assim: dá esse pipa aí. Aí eu falei: nossa, e agora? Vamos correr. Olhei para Oliveira, ele viu um pedaço de pau e pedra assim, eles me chamavam de mami, né? Mami, pega a pedra! E ele pegou o pedaço de pau. Os meninos olharam, a gente falou: vem. Eles desistiram, foram embora. Desse dia em diante eu descobri por que Deus fez pau e pedra. Foi. Descobri porque Deus fez pau e pedra. Porque às vezes você precisa ser, não um valentão, mas você precisa ser homem. Deixa eu te falar uma coisa, maridos que estão aqui. A Bíblia fala assim: se você não proteger sua família, sua mulher e seus filhos, você é um infiel e um descrente. Por isso, amigão, nós estamos com o nosso professor de jiu-jitsu hoje nos visitando ali, o Gustavão, faixa preta. Você não tem que sair aí pitbull querendo bater em todo mundo, não. Mas se alguém entrar na minha casa e tentar fazer alguma coisa com os meus filhos e a minha esposa, ele vai se ver comigo. E às vezes até as últimas consequências. Ai, que pastor violento. Não, eu só estou me defendendo e estou cumprindo o que a Bíblia diz. Então a gente tem situações que a gente precisa assumir um negócio, que a gente precisa botar a bola no chão e falar: não, você não vai tomar meu pipa. Agora, primeiro eu aprendi isso, depois eu aprendi a dar a face, dar o outro lado, virar a face como Jesus falou. Porque se você só der a face, você vira um covarde.
Você não encara os desafios da vida por causa da covardia. Então, ser valente, seja homem, seja uma mulher de fibra. Eu estou dizendo que a gente precisa de Deus nessa caminhada. A gente precisa ser um homem e uma mulher de brilhos, de vergonha na cara, né? De vez em quando a gente precisa ter um fervo, uma ira santa. Eu lembro de um pastor que falou que foi num banco, né? E tinha só um caixa atendendo. E aquela fila enorme, os aposentados iam ter a preferência. E a turma começou a reclamar e tal. Aí o pastor foi lá na gerente e falou assim: olha, a turma está começando a reclamar aí, acho que eles vão quebrar esse banco, hein? E eu estou com eles. Porque uma pessoa para atender 20 na fila, os aposentados, as pessoas... Você tem que fazer alguma coisa. Foi lá e começou a resolver o problema. Não, eu sou de Jesus, vou ficar aqui 3 horas na fila. Não, tem hora que tem que ter brios. Tem hora que tem que... Stop. Parou. Não é por aí. Davi, foi isso que ele fez com Salomão. Você é meu herdeiro. Deus prometeu vitória para o nosso povo, para a nossa descendência. Ele irá conosco. Ele prometeu, ele vai com a gente. Ele é a nossa força, ele vai adiante de nós. Mas você, meu filho, seja homem, seja valente, seja forte. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Tem uma síndrome de Peter Pan. São rapazes que não querem assumir a fase adulta. E sabe o que acontece? É bonitinho quando a gente tem 18 anos, a gente conta as piadas, conta os casos, e todo mundo dá risada, porque a gente sempre tem um amigão que é mais divertido, é mais alegrão. E isso é legal quando ele tem 18 até 20, 22 anos. Mas quando ele tem 35 e ele continua sendo esse bobo alegre, a gente faz uma pergunta: o que esse cara fez nos últimos 10 anos? O que ele construiu com a família dele, com a casa dele? O que aconteceu? Ele virou um menino grande. E o menino grande é chato, ninguém aguenta mais. Porque precisa ser homem. Precisa assumir essa responsabilidade, precisa assumir alguns sacrifícios. Eu tenho falado para vocês, quem disse que casamento é para ser feliz? Eu quero ser feliz, pastor. Ora para Deus arrumar uma bênção na minha vida para eu casar e ser feliz. Casamento não é para ser feliz. Casamento é para acordar cedo, arrumar chuveiro, limpar casa, cocô de cachorro, ir para academia. Casamento é isso aí, querido. Paulo fala assim: bom que todos fossem que nem eu, não casar, não casa. Mas se casar, porque alguns não conseguem casar, ficam só na lascívia. Sabe o que é lascívia? É quando vê uma mulher ou um homem fazer coisa, bicho bom. Se é lascívia, é pecado. Então, como não consegue, casa. Mas se casar, não pensa que eu vou casar para ser feio. Ai, Deus, eu casei pensando que era para ser feio. Olha a tribulação que o Senhor arrumou na minha vida, Pai. Misericórdia, Jesus. Então, casamento é construção, é investimento, é enxelagem, é desafio. É acordar 8 vezes na noite. O Pedrinho que cantou aqui, bonito o Pedro que cantou, esse menino, né, meu filho? Acordava 10 vezes à noite. 10 vezes. Tinha cólicas assim absurdas, né, Silvinha? A gente não sabia mais o que fazer com o Pedro. Quanta cólica! Depois Silvinha dava aula, eu tinha que levar o Pedro para a escolinha de manhã. A gente assistia o desenho, filho, da mamadeira. Assistia a formiga atômica, a formiga biônica. Levava ele para a escola, ia trabalhar, depois ia... Mas eu pensei que o casamento era para ser feliz. Você faz essas coisas, de repente você vê a felicidade entrando no casamento. Você começa a construir a sua história, de repente você vê, chega uma netinha, chega os filhos. Tem 3 maneiras que os filhos assimilam dos pais crentes para terem uma boa vida. A primeira, exemplo. A segunda, exemplo. E a terceira, exemplo. Então, ninguém gosta de menino grande. Você precisa sacrificar por algumas coisas na vida, porque senão lá na frente a vida vai te sacrificar.
Ah, não, eu vou torrando dinheiro, vou comprando. Brasileiro é assim, eu quero comprar um carro novo, um elétrico. Elétrico, está saindo agora. O cara compra, ele vem para o pastor, Deus me deu um carro, olha, eu paguei 160 mil, vou pagar em 5 anos com juros de 15% ao ano. Deus que me deu, pastor. Isso é tribulação na sua vida, querido. Você está pagando 4, 5 carros, às vezes você nem precisava do carro. Você precisava guardar R$500 durante 20 anos e ia ter uma vida depois dos 60 muito diferente. Então ninguém pense que se você não sacrificar, a vida vai te sacrificar lá na frente. E você vai ter que arcar com as consequências. A segunda, mais 2 coisas para a gente encerrar. A primeira é essa de Davi, seja homem. A segunda, a Bíblia vai falar em Samuel 23, avança um pouquinho aí. Volta um pouquinho, perdão. Volta um pouquinho, algumas páginas, você vai ver 2 de Samuel 23, os valentes de Davi, os caras que são homens. Não estou falando de ser macho, de ser não sei o quê, de ser grosseiro, de tratar mal sua mulher, sua família, não. Ou você, mulher, ser a mandona, o marido é o financiador dos seus sonhos. Não, nada disso. 2 Samuel 23, a partir do verso de número 8, vai falar dos valentes de Davi. O primeiro aqui, são esses os nomes dos soldados famosos de Davi. Aqui vai falar de um tal de Jabezão. Era o líder do grupo. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Rapaz, que Jabezão, hein? A diz, e se está escrito na Bíblia a história desse Jabezão aqui, é porque a gente precisa aprender alguma coisa com ele. Com uma lança ele enfrentou 800 homens. Sabe o que o Jabezão nos ensina? Você precisa fazer o que tem que fazer. Não porque vai dar certo, mas porque sabe que tem que fazer. Quando você sabe que tem que fazer uma coisa, faça. A turma fugiu todo, o Jabezão pegou a espada e falou assim: eu não vou fugir, vou encarar essa rotina da vida, eu vou encarar os desafios da vida. E ele, com uma espada, ele feriu 800 homens. Ele só tem uma lança e vai enfrentar seus inimigos um por um. Está aqui, meus irmãos, a história de um homem valente, homem que não foge, que não corre. Ser valente, do que eu estou querendo dizer, é fazer o que precisa ser feito. Todo mundo correu, mas ele não. Talvez ele aprendeu porque ele era um valente de Davi. Por certo, ele aprendeu com Davi quando o filisteu Golias chega e fala: tem homem aí, mano a mano, para brigar. E ninguém saía para brigar com Golias. Aí o Davizinho chega, levar marmita para os irmãos, e ele escuta: tem homem aí, mano a mano. Ele ficou falando várias vezes, e o homem tinha quase 3 metros, o Golias. Aí o Davi chega para o Saul, para os seus irmãos, para os guerreiros, e fala: gente, vocês não estão ouvindo o que esse cara está falando? Se tem homem aqui. Estavam todos escondidos. Aí o Davi faz o que precisa ser feito. Quem é você, o incircunciso filisteu, para afrontar o exército de Deus vivo? Tem homem aqui. Mas eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor. Eu vou fazer o que precisa ser feito. O Jabezão aprendeu com Davi. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu gosto muito do Gonzaguinha. Eu acho que o Gonzaguinha tem letras incríveis. Eu acho ele um dos maiores letristas da nossa história. Ele tem uma música que eu amo, que fala assim: eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé, é na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não está na saudade e constrói a manhã desejada. Faça o que precisa ser feito. Versículo de número 9, aqui olha, vai falar do outro valente, um tal de Eleazar, filho de Dodô. A Bíblia vai falar aqui que ele começou a lutar com a espada, né?
Olha lá. Uma vez, ele e Davi desafiaram os filisteus que haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou. Os israelitas fugiram aqui, tá, gente? Lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar. Aí depois os israelitas voltam. Aqui o Eleazar, ele começa a lutar e dá uma cãibra na mão dele. Começa a sangrar e ele não larga a espada. E ele vai lutando até o final. A turma correu. Daqui a pouco a turma volta e ele continua com a espada, com cãibra e não larga da espada. O que eu quero dizer? O Eleazar aqui, ele era homem. Doía, mas ele não parava. Tem coisa que dói, tem coisa que sangra, mas a gente não para. A gente tem anjos como a Carminha que fala assim: eu não criei filho frouxo, vamos continuar. Meu coração hoje explodiu de alegria de ver aqui 4, 5 adolescentes que querem se batizar, um casal, mais uma senhora, mais um pai de família, pessoas que querem descer as águas. Irmãos, eu estou aqui há mais de 30 anos. Eu tinha cabelinho preto quando eu estava aqui. Esse só a mãezinha do Eduardo, que é a senhora aqui de mais idade, se 30 anos, só ela tivesse vindo aqui e entregado a vida para Jesus, teria valido a pena. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. Que gente arrogante, deixou Eleazar lutar sozinho. E ele luta sozinho, não larga da espada e vence a batalha. Espada não sai da sua mão. O sangue fica duro, crosta, cãibra. A espada se apegou à mão. Não soltou. Meu querido, há momentos da nossa vida que a gente tem que continuar lutando. Mesmo chorando, mesmo sangrando, mesmo gemendo. Está doendo, está sangrando. Seja homem, James. Seja homem. Repita para você mesmo: eu aguento um pouco mais, eu não vou parar. Né? Seja homem, seja mulher. Assuma a sua identidade. Não deixe ninguém diminuir você, meu querido. Não deixe ninguém diminuir você. Não deixe o diabo parar você. Não deixe o diabo parar você. Não deixe de cumprir a sua responsabilidade só porque está doendo. Gandhi dizia que ninguém pode subir nas suas costas a não ser que você deixe. E para encerrar, o versículo de número 11 vai falar aqui, olha, de 3 guerreiros. Olha lá, 23, 11. Em seguida havia um Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram ali onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, aqui vai contar a história do Davi, que mais para frente, Davi vai falar assim: nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Só que nesse poço e perto do portão de Belém estavam os inimigos. E Gabi, esses 3 valentes de Davi, o Davi fala assim: como eu queria tomar um pouco daquela água que está nesse lugar onde estão ali os guerreiros. E esses 3 homens, eles vão até esse lugar e trazem água para Davi. Você conhece a história, ou deve conhecer, se não, leia aqui em Reis. Davi não vai tomar essa água depois, mas os homens vão até esse poço perigoso e trazem a água para o Davi. Sabe, irmãos, tem gente valente, gente corajosa, não faz só o que lhe pedem, só o que lhe é exigido. Eles atravessaram o acampamento do inimigo e
trouxeram água para Davi. Eu fico pensando, sabe, na minha vida, eu chegando no céu. Eu viro e mexo e fico pensando assim, como é que vai ser quando eu chegar no céu? E pensando nessa mensagem, eu bolei aqui um diálogo com os anjos lá no céu. Imagina eu chegando no céu, aí um anjo chega para mim e fala assim, James, por que você deve entrar aqui no céu? Porque você não era um modelo de oração, um homem que ficava horas orando. Porque você não era uma pessoa que ficava horas lendo a Bíblia. James, porque você também não era alguém que ficava assim, né, cuidando do povo, indo para tudo quanto é hospital, visitando as pessoas. Por que eu devo deixar você entrar no céu? Eu ia dizer para o anjo, você tem toda a razão, eu não mereço estar nesse lugar, mas Jesus comprou um lugar para mim na cruz do Calvário. E pela fé eu aceitei o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Então, meu querido anjo, eu estou aqui não porque eu mereço, mas por aquilo que Jesus fez por mim. O anjo fala assim, muito bem, James, você está correto e você pode entrar. Aí eu estou entrando, o anjo fala assim, James, só mais uma coisa. Mas você não era um dos valentes, né? Aí eu vou dizer, você tem toda a razão. Eu não era um dos valentes. Os valentes não fazem porque tem que fazer, porque é exigido, mas sim porque querem fazer, porque têm prazer em fazer, porque eles muito amam. Eu não leio tanto a Bíblia assim, como o exemplo que eu dei, mas eu leio a Bíblia, porque eu acredito que a Bíblia tem tesouros inestimáveis para a minha vida. Esses homens não foram buscar água para Davi porque tinham que buscar, não tinham que buscar. Davi não obrigou eles a buscar, eles foram buscar água para Davi porque eles amavam Davi. Imagine a cena silvestre. Jesus está lá de longe e alguém da igrejinha chega para o James e fala assim, James, eu vi Jesus chorando. Ele estava muito triste chorando. Por que, irmão? Porque ele queria beber água, mas água de um poço que está lá em Heliópolis. James, eu vi também Jesus chorando, porque ele queria beber água de um poço que está lá na faixa de Gaza, lá no Afeganistão, lá na Coreia do Norte, lá na África. Eu talvez perguntasse, tem certeza que é de lá? Sim, ele está chorando, é de lá. Quantos de nós poderíamos ir e pegar água para ele? Talvez alguém fale assim, não precisa ir, não precisa ir. Meus irmãos, quando precisa, a gente chama isso de obediência, e quando não precisa, a gente chama isso de amor. A minha Silvinha, que está comigo há quase 40 anos, que é um anjo que Deus colocou na minha vida, o que ela mais fala pra gente, né, Maria? Às vezes nós estamos lá em algum lugar comprando coisas, a gente fala, vou levar para você, não precisa. A gente fica até brava com ela. Precisa sim, essa roupa tem a sua cara, ou isso aqui tem a sua cara, precisa. Não precisa. Quando precisa, é obediência, quando não precisa, é amor. Eu sei que não precisa, mas eu vou te dar mesmo assim porque eu te amo. Gente valente faz porque ama, coloca a vida em risco e nem percebe. Eu lembro de um pastor que foi subir o Morro da Rocinha para evangelizar, para falar de Jesus. Aí uma irmã começou a orar e ela começou a orar em línguas e ela começou a profetizar e disse para o pastor, não suba, porque se você subir você vai morrer, Deus me mostrou que você vai morrer. O pastor falou assim, irmã, vai ser uma honra e um prazer morrer pela causa de Cristo na Rocinha, pregando o evangelho, tentando ajudar essa gente, pegando água para Jesus que está com sede. Ele foi, pregou o evangelho e não aconteceu nada. Essas coisas desses profetas faz juntos. Eu faço pela minha mulher, pelos meus filhos, por que eu não vou fazer por Jesus?
Um dia ele chegou para mim e falou assim: James, eu vou te dar uma igrejinha. Cabe lá umas 150 pessoas. Você vai ficar 30 anos lá. Gente famosa não vai estar lá, sua igreja não vai ser o ó do Borogodó, a igreja da parede preta, das luzes, não vai ser nada disso. Eu vou te dar algumas pessoas. Um Tuco, uma Cris, uma Vidiz, uma Angélica, que estava chorando ali, que eu fui dar um abraço. A Angélica tinha um trabalho de jovens aqui. Essa menina aceitou a Jesus, veio para a nossa igreja, começou a namorar com um rapaz fortão chamado Rodrigo, que não tinha entregue a vida para Jesus, começou a vir aqui na igreja. Aí Binho, os meninos começaram a fazer campanha, lavar carro aqui para juntar dinheiro para o acampamento deles. Rodrigo começou a lavar carro, quando viu, ele entregou a vida para Jesus, foi batizado. Eu tive a honra de fazer o casamento da Angélica. Hoje vive numa outra cidade com o Rodrigo, com as suas filhas, que são lindas e uma bênção. Se esses 30 anos fosse só a vida da Angélica, teria valido a pena. E que bom ver você aqui. Saber que Deus tem tocado a sua vida, como a Aninha falou. Deus tem operado o maior de todos os milagres. Sabe qual é o maior de todos os milagres? Eu abro meu coração para Jesus Cristo. Eu quero viver essa vida com Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Chamar os músicos. Esses homens me ensinam a ser valente para Jesus. Quando eu tenho que fazer é obediência, quando eu não tenho que fazer é amor, é adoração.